O mundo tinha acabado de ser reiniciado. O dilúvio apagou o passado, mas não conseguiu mudar o que estava escondido no coração humano. Poucas gerações depois, surge um nome que a Bíblia parece evitar, mas que o tempo nunca conseguiu apagar. Nimrod. Por que o texto sagrado dedica apenas alguns versículos ao primeiro homem que se tornou poderoso na terra? Esse silêncio não é acidental, é um aviso. Nimrod não foi apenas um caçador de feras. Ele foi o arquiteto da primeira grande rebelião organizada contra o Criador. Ele entendeu, antes de todos, que o controle absoluto não vem da força bruta, mas da união sob um propósito desafiador. Hoje, vamos mergulhar na história do homem que tentou construir um mundo onde Deus não era mais necessário e descobrir por que a Torre de Babel não foi um projeto de engenharia, mas uma declaração de guerra espiritual. Você está pronto para entender o que realmente aconteceu no lugar onde as línguas se confundiram e o primeiro império da história nasceu? Inscreva-se e permaneça até o fim deste estudo. O dilúvio acabou. A terra estava silenciosa. As águas haviam baixado, mas o mundo que emergiu não era o mesmo. Cidades desapareceram. Civilizações inteiras foram apagadas. Conhecimentos, técnicas, estruturas, tudo ficou sob a lama. O planeta havia sido reiniciado. Imagine a cena. Noé, com mais de 600 anos, pisando em um solo encharcado, onde antes existiam metrópoles inteiras. O ar ainda carregava o cheiro de destruição. Não havia barulho de mercados. Não havia fumaça de fornalhas. Não havia vozes nas ruas. Apenas vento, água recuando e o som dos próprios passos. A humanidade havia sido reduzida a 8 pessoas, 8 sobreviventes, carregando a responsabilidade de reconstruir tudo do zero. Não era apenas um recomeço físico, era um recomeço moral, espiritual, civilizacional. Noé e sua família saíram da arca com uma missão simples e direta: recomeçar. Deus deixa isso claro. Eles deveriam se espalhar, povoar a terra, reconstruir a humanidade de forma descentralizada. Nada de megalópolis, nada de impérios, nada de concentração de poder. A ordem era clara: diversidade, dispersão, multiplicação. Mas o ser humano raramente gosta de dispersão. Ele gosta de controle. Ele gosta de se agrupar. Ele gosta de construir muros, não pontes. E principalmente, ele gosta de fazer um nome para si mesmo. Algumas gerações depois, surge um nome que quebra completamente esse plano: Nimrod. E com ele, a história começa a se repetir. Como se o dilúvio tivesse lavado a terra, mas não o coração humano. Nimrod aparece em Gênesis 10. São poucas linhas, mas cada palavra ali é carregada de significado. O texto diz que ele foi o primeiro poderoso da terra. Em hebraico, a palavra usada é gibor. Não significa apenas forte. Significa alguém de poder, influência e domínio. Um homem que se impõe, um guerreiro, um conquistador. Essa palavra, gibor, é a mesma usada para descrever os Néfilim, os gigantes, os poderosos, os homens de renome que dominaram a terra antes do dilúvio. Não é coincidência. O texto está estabelecendo uma conexão. Nimrod era como eles, não necessariamente em tamanho, mas em mentalidade. Depois, vem a frase mais estranha: ele foi poderoso caçador diante do Senhor. Essa expressão é frequentemente suavizada nas traduções modernas. Parece elogio, mas no hebraico original, a ideia é outra. Diante do Senhor aqui, não significa aprovação. Significa em oposição, em desafio, em afronta direta. É como dizer, ele caçava bem ali, na frente de Deus, sem medo, sem reverência. E aqui está o detalhe que a maioria perde. Nimrod não caçava apenas animais. Tradições judaicas antigas sugerem que ele caçava almas, que ele recrutava pessoas, convencia multidões, construía lealdade através de carisma, promessas e força. Nimrod não era apenas um líder forte. Ele era alguém que construiu poder olhando para Deus, não abaixo dele. Ele não se curvava e não pedia permissão. Ele simplesmente o tomava. E então vem o detalhe mais revelador. O princípio do seu reino foi Babel. Não uma cidade qualquer, um reino
A palavra reino aqui é Malaká, governo organizado, território controlado, autoridade estabelecida. Nimrod não foi apenas um líder tribal. Ele foi o primeiro monarca da história pós-dilúvio, o primeiro homem a transformar liderança em reinado. E isso muda tudo. Até Nimrod. A humanidade vivia em clãs, famílias tribos dispersas. Após o dilúvio, não existiam reis, impérios ou estados centralizados. As pessoas viviam em grupos familiares, cada um cuidando de suas próprias terras, seus próprios rebanhos. Era uma estrutura horizontal. Ninguém mandava em ninguém. Não havia hierarquias rígidas. Não havia exércitos permanentes. Não havia impostos. Nimrod muda isso completamente. Ele não apenas lidera. Ele organiza, ele cria cidades, ele estabelece hierarquia, ele constrói um sistema onde poucos mandam e muitos obedecem. Babel, Ereque, Acade, Calné, texto, lista, cidades. Isso não é detalhe geográfico. É um mapa de poder. Cada cidade era um ponto de controle. Cada nome representava território conquistado, populações subjugadas, recursos centralizados. Nimrod não estava apenas construindo cidades. Ele estava construindo um império. E aqui está a parte mais perturbadora. O que Nimrod estava fazendo era reconstruir o mundo antigo. O mundo que havia sido destruído pelo dilúvio. Um mundo centralizado, forte, tecnológico, unido, mas não sob Deus. Antes do dilúvio, a terra estava cheia de violência. Havia gigantes, havia corrupção generalizada. Havia uma mistura entre o celestial e o terreno que nunca deveria ter acontecido. E tudo isso estava organizado em estruturas de poder massivas. O dilúvio havia destruído mais do que cidades. Ele havia destruído um modelo de civilização. Um modelo que concentrava poder, conhecimento e controle nas mãos de poucos. Nimrod tenta ressuscitá-lo. E ele faz isso de forma deliberada, sistemática e desafiadora. A história da Torre de Babel costuma ser mal compreendida. A imagem popular é quase infantil. Homens tentando alcançar o céu empilhando tijolos, como se Deus tivesse medo de uma torre alta demais. Mas o texto nunca diz que o problema era a altura. O problema era a intenção. Eles dizem: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados. Cada palavra dessa frase é carregada. Edifiquemos para nós, não para Deus, para nós mesmos. Uma cidade e uma torre. Não apenas uma torre, uma cidade inteira ao redor dela. Um centro político e religioso, cujo topo chegue aos céus. Isso não significa altura física, significa acesso espiritual, conexão com o divino, sem passar por submissão. Façamos para nós um nome. Na Bíblia, nome significa autoridade, identidade, governo. Eles queriam ser lembrados, queriam ser adorados. Queriam criar uma identidade coletiva que rivalizasse com a própria identidade divina, para que não sejamos espalhados. Essa é a parte mais reveladora. Eles sabiam exatamente o que Deus havia ordenado, e estavam conscientemente fazendo o oposto. Essa frase é uma declaração de guerra silenciosa. A torre não era um arranha-céu, era Sigurate, uma estrutura religiosa com vários andares, cada um representando um nível de aproximação com os deuses. No topo, havia um templo, um lugar onde o céu seria acessado sem submissão, onde sacrifícios seriam feitos, onde rituais aconteceriam. A torre era um símbolo físico de rebelião espiritual, um monumento que dizia: nós não precisamos de Deus. Nós mesmos podemos alcançar o céu. E quem liderava isso? Nimrod. Ele era o arquiteto da rebelião, o engenheiro da desobediência, o rei que transformou o desafio em projeto de construção. Outro detalhe costuma passar despercebido, mas ele revela muito sobre o que estava acontecendo. O texto diz que eles usavam tijolos queimados e não pedras. Isso parece relevante, mas não é. Pedras são naturais. Você as encontra. Você as usa. Tijolos são diferentes. Tijolos são produzidos. Você precisa extrair argila, moldar,
secar, queimar em fornos de alta temperatura. Isso exige planejamento, recursos, mão de obra organizada. Tijolos indicam padronização, escala, técnica, produção em massa. Isso é engenharia avançada para a época. E tem mais. O texto menciona que eles usavam betume como argamassa. Betume é asfalto natural, é impermeável, é resistente. Não é algo que você encontra facilmente. Você precisa saber onde procurar, como extrair, como aplicar. Nimrod não era apenas um líder carismático. Ele dominava tecnologia, organização, logística, comunicação. Ele sabia como mobilizar massas, como distribuir tarefas, como manter um projeto gigantesco funcionando por anos. Ele entendeu algo perigoso. Pessoas unidas em torno de um objetivo errado podem ir muito longe. E tem algo ainda mais profundo aqui. A tecnologia dos tijolos representa algo além de construção. Ela representa controle humano sobre a natureza. Pedras vêm de Deus. Tijolos vêm dos homens. Pedras são únicas. Tijolos são idênticos. Babel não era apenas uma cidade. Era uma demonstração de que a humanidade não precisava mais depender do que Deus providenciava. Eles podiam criar. Eles podiam moldar, eles podiam transformar o mundo à sua imagem. E Deus percebe isso imediatamente. Em Gênesis 11, Deus desce para ver a cidade e a torre. E então ele diz algo absolutamente perturbador. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma linguagem. Isto é o que começam a fazer. Agora, não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Leia essa frase de novo. Essa frase é assustadora. Deus não diz que eles são fracos. Deus não diz que a torre vai cair. Deus não diz que o projeto é impossível. Deus diz que não haverá limites. Não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Isso significa que, se Deus não interviesse naquele momento, a humanidade unida sob Nimrod seria capaz de realizar qualquer coisa. Mas aqui está o problema. Capacidade sem direção moral é uma bomba relógio. O problema não era a capacidade técnica, era a direção espiritual. Era o fato de que toda aquela força, toda aquela inteligência, toda aquela união estava sendo direcionada para longe de Deus, não para perto dele. Um mundo unido sem Deus não é progresso, é perigo. Pense nisso em termos modernos. Imagine uma civilização com tecnologia nuclear, inteligência artificial, manipulação genética, mas sem nenhuma referência moral transcendente, sem limites éticos, sem medo de consequências, apenas poder bruto guiado por ambição humana. É exatamente isso que estava acontecendo em Babel. E Deus sabia que, se aquele projeto continuasse, a história terminaria em catástrofe novamente. A resposta divina não é destruição. Não é outro dilúvio. Não é fogo do céu. É algo muito mais cirúrgico e, de certa forma, misericordioso. Confusão. Deus não quebra a torre. Ele quebra a comunicação. Ele não destrói as cidades. Ele fragmenta o poder. Ele não mata ninguém. Ele apenas remove a capacidade de cooperação absoluta. Há línguas diferentes, povos separados, nações dispersas. E aqui está a genialidade da intervenção. Deus não remove a capacidade humana. Ele apenas limita a escala de sua aplicação. As pessoas ainda podem construir, ainda podem criar, ainda podem se organizar. Mas agora em grupos menores, com diversidade, com limitações naturais. O projeto de Nimrod não cai por falha estrutural. Não cai por falta de recursos. Não cai porque Deus enviou um terremoto. Ele cai porque Deus retira a possibilidade de controle absoluto. Imagine a cena. Um dia, todos trabalhando juntos. Comunicação fluida, coordenação perfeita. No dia seguinte, caos. Ninguém mais entende ninguém. Ordens não são compreendidas. Equipes se fragmentam. Grupos começam a se isolar. Não foi violento, foi sutil. Mas foi definitivo. O primeiro império humano termina ali. A primeira tentativa de criar um mundo sem Deus é interrompida, não por força, mas por fragmentação. Mas Nimrod não desaparece. E seu legado permanece. A Bíblia não diz como Nimrod morreu. Não há um relato de sua morte. Não há túmulo mencionado.
Não há epitáfio, mas diz algo muito mais importante. O modelo dele permaneceu. Babilônia continua. A cidade pode ter sido abandonada após Babel, mas a ideia de Babilônia nunca morreu. Séculos depois, ela ressurge como um dos impérios mais poderosos da história. E mesmo quando cai fisicamente, seu espírito continua. No livro de Apocalipse, Babilônia aparece novamente. Não como cidade, mas como sistema. Como modelo de civilização, como arquétipo de rebelião organizada. Impérios surgem seguindo o mesmo padrão de Nimrod. O Egito fez isso. Faraós que se declaravam deuses, pirâmides que tocavam os céus, escravidão em massa para construir monumentos ao poder humano. A Babilônia de Nabucodonosor fez isso. Um rei que ergueu uma estátua de ouro e ordenou que todos a adorassem, que transformou religião em ferramenta de controle político. Roma fez isso. Imperadores adorados como divindades. Um império que conquistou o mundo conhecido e impôs sua língua, sua cultura, sua lei. Pax Romana, através da espada. E impérios modernos continuam fazendo isso. Torres de vidro e aço. Ideologias totalitárias. Controle através de tecnologia. Unificação forçada sob narrativas únicas. Nimrod inaugura um padrão que se repete na história. Poder centralizado. Poucos decidem, muitos obedecem. Religião controlada. Fé transformada em ferramenta de Estado. Tecnologia sem limite moral. Progresso sem ética. Unidade forçada. Diversidade vista como ameaça. Desafio silencioso a Deus. Não é ateísmo declarado. É vida prática sem Deus. Nimrod não foi apenas um homem. Foi um arquétipo, um modelo que se replica através dos séculos. E a cada geração, alguém tenta reconstruir Babel. Porque ela quebra uma ilusão confortável. A ilusão de que todo progresso é bom. A ilusão de que união sempre é virtude. A ilusão de que força coletiva automaticamente agrada a Deus. A Bíblia mostra o contrário. Nem toda união é sagrada. Nem todo progresso é bênção. Nem toda conquista humana merece celebração. Quando o homem se une para servir a si mesmo, Deus intervém. Quando o homem centraliza poder demais, algo se rompe. Quando o nome humano tenta substituir o nome divino, a história entra em colapso. Nimrod não foi punido por ser forte. Ele não foi julgado por ser inteligente. Ele não foi interrompido por ter ambição. Ele foi interrompido por querer ser mais do que homem. Por tentar construir um mundo onde Deus fosse irrelevante. E isso é desconfortável porque vivemos em uma era que valoriza exatamente o que Nimrod construiu. Vivemos em uma cultura que celebra centralização, eficiência, controle, unidade forçada. A história de Babel não é apenas passado. É profecia. É aviso, é padrão que se repete. Talvez essa seja a parte mais inquietante de toda essa história. O mundo atual valoriza exatamente o que Nimrod construiu. Centralização, governos globais, organizações internacionais, concentração de decisões nas mãos de poucos. A ideia de que problemas complexos exigem soluções centralizadas. Padronização, mesma cultura, mesma língua, mesmos valores. A diversidade é celebrada em discurso, mas na prática há uma pressão enorme para que todos pensem igual, ajam igual, acreditem igual. Unidade sem transcendência. Todos devem estar de acordo. Dissidência é tratada como perigo. Mas união em torno de quê? De valores transcendentes? Ou de projetos puramente humanos? Nimrod surge logo após o maior juízo da história humana. O dilúvio havia mostrado o limite da corrupção. Havia demonstrado que existe um ponto onde Deus diz, basta. Mesmo assim, poucas gerações depois, alguém decide testar novamente esses limites. Ele não levanta um exército contra Deus. Ele não declara guerra aberta. Ele não profana templos. Ele simplesmente constrói um mundo onde Deus não é necessário. Onde o homem é suficiente, onde a tecnologia resolve, onde a união humana basta. E talvez esse seja o desafio mais antigo e mais atual da humanidade. A tentação não é ser abertamente contra Deus. A tentação é viver como se ele não importasse, construir civilizações impressionantes,
erguer torres magníficas, fazer um nome para nós mesmos, e esquecer de quem nos deu o fôlego. Nirode é um aviso embutido no texto sagrado. Um aviso de que a história se repete, de que os padrões retornam, de que a cada geração, alguém tentará reconstruir Babel, e a cada geração, Deus responderá. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com quem gosta de conhecer fatos historicamente secretos.